O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Júlio Serson. Ele é secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo e nos fala sobre a suspensão da entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um grande prazer estar falando com vocês todos da Rede Alesp e principalmente com os representantes do Poder Legislativo que com certeza estão nos acompanhando. Secretário, a medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos já era esperada pelo governo? Olha, independente de já ser esperado ou não, isso é uma coisa que acontece num momento ruim. Os Estados Unidos são grandes parceiros do Brasil e principalmente até do nosso estado de São Paulo. Temos relações comerciais muito fortes, relações culturais, e é uma pena que isso aconteça nesse momento. Os Estados Unidos também precisam dos brasileiros lá, nós precisamos dos americanos aqui, e quando a gente pensa, por exemplo, no segmento de turismo, turismo é uma via de duas mãos. Se os brasileiros não podem ir para lá, menos americanos virão para o Brasil também, e especialmente para São Paulo. Sem dúvida nenhuma que uma medida como essa atrapalha o relacionamento comercial dos dois países. Secretário, o senhor acha que outros países também poderão fazer o mesmo que os Estados Unidos? Olha, não acredito. Eu, sinceramente, não acredito e até além de não acreditar, torço para que isso não aconteça. Nossa relação com diversos países da Europa, do Oriente, da Ásia, tem sido muito boas. Inclusive, nessa época de pandemia, a internacional tem se valido. Nós pegamos, por exemplo, o caso da China, que tem doado equipamentos para o Brasil, para São Paulo, tem vendido equipamentos para o governo federal, para os governos estaduais, especificamente para São Paulo. Enfim, eu não acredito que outros países venham a tomar essas decisões. A gente respeita, claro, os Estados Unidos, é um direito, um país altamente democrático, um exemplo de democracia para o mundo inteiro, mas temos que lamentar essa decisão, mas de novo, respeitamos e vamos seguir em frente na relação com os Estados Unidos, que eu espero que esse fluxo de pessoas se normalize, eu diria, nas próximas semanas até, porque a pandemia, graças a Deus, no Brasil e no mundo, está entrando numa fase de diminuição e de uma retomada muito responsável. Secretário, esse tipo de medida pode prejudicar a relação entre Brasil e Estados Unidos no futuro? Olha, eu não acredito. Eu acho que as relações hoje são muito baseadas nos aspectos culturais, nas identificações de valores para as nações. Então, o valor democrático no Brasil é muito forte, o valor democracia para o americano, para os Estados Unidos da América é muito forte e, sem dúvida nenhuma, como eu disse anteriormente, a relação comercial, a relação industrial, centenas, se não milhares de empresas americanas estão em solo brasileiro, boa parte delas aqui em território do estado de São Paulo, nos 645, ao longo dos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, acho que isso será passageiro. De novo, a gente tem que lamentar, porque qualquer impedimento de viagens, de relacionamento nessa hora, por mais que a gente faça como estamos fazendo agora com a Alesp, por Skype ou por outros meios de comunicação, o contato direto, o contato pessoal, no meu entender, mesmo na nova realidade que a gente vai enfrentar, se Deus quiser, depois da pandemia, jamais será substituído por qualquer outro tipo de tecnologia. Secretário, como o Estado se posiciona com relação aos estrangeiros que estão desembarcando por aqui? Olha, essa questão de estrangeiros, isso é regido pelo governo federal. Quem estabelece as normas de imigração e de chegada ou saída
de estrangeiros do país é o governo federal. Nós, no governo do estado, o governador João Dória continua valorizando a importância de outras nações. Nós, no governo do estado de São Paulo, temos muito boa relação, por exemplo, com a Itália, como eu disse anteriormente, com a China, com a Inglaterra, um grande parceiro, com a Espanha. E você pode notar que não é coincidência, são países que também passam ou agora começam a sair dessa terrível pandemia que assolou o mundo inteiro. Mais de 200 países no mundo tiveram problemas ou têm problemas com o coronavírus. Então o momento é de união, o momento não é de proibição, o momento o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia insiste que nós, na Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado, busquemos experiências do que deu certo e o que não deu certo nesses outros países. Porque a pandemia começou até um pouco antes em outros lugares que não o Brasil. Então nós temos, e infelizmente essa é a realidade, que aproveitar com a experiência desses países. E esses países, essas nacionalidades, principalmente através das suas representações diplomáticas, das empresas aqui instaladas, dos seus executivos, tem nos ajudado muito, não só com bens materiais, com respiradores, com equipamentos, mas também com tecnologia e com o conhecimento que eles adquiriram ao longo dessa tragédia que assola toda a humanidade. Secretário, o senhor estava em contato com as autoridades consulares com o intuito de evitar que os brasileiros precisem se deslocar para os Estados Unidos ou por motivos profissionais, familiares e não se prejudiquem com a medida. Como está, então, essa questão com os brasileiros? Veja, nessa época, pelo menos até agora, o fluxo é muito voltado no fluxo comercial, no fluxo de negócios, o que a gente chama tecnicamente de turismo de negócios. E o turismo de negócios, claro, com essa recessão mundial, o número de viajantes, de viagens internacionais, caiu muito. O número de voos, de viagens, isso se reduziu muito nesses últimos, eu diria, 60 dias. Então, nós, de certa forma, estamos orientando, e as pessoas têm evitado viajar. O governo do estado de São Paulo, continuamos em quarentena, agora foi apresentado o Plano São Paulo para uma saída gradual e com a valorização da saúde em primeiro lugar. Então as pessoas só devem sair de casa em necessidade. Vamos ter essa retomada muito gradual em algumas cidades, inclusive na capital paulista, mas as viagens que são o extremo, vamos dizer, dessa saída de casa, ainda devem ser evitadas. Então, como as viagens estão acontecendo minimamente, única e por questões, diria, de necessidade absoluta, por enquanto nós estamos absorvendo. Eu até adiantaria para os ouvintes e telespectadores da Alesp que eu espero que essa medida já no mês de julho seja revogada, porque mês de julho é um mês já que eu espero que as coisas comecem efetivamente a voltar à normalidade, e eu torço, e estamos trabalhando para isso no governo do estado, aonde nós temos autonomia para trabalhar nesse tema, para que já em julho, nas próximas semanas, essa relação entre Estados Unidos e Brasil na questão de viagens seja normalizada para o bem de todos nós. Mas sempre com muita consciência e sempre ouvindo especialistas, médicos, infectologistas, porque a saúde é a absoluta prioridade para nós. Secretário, agora a gente analisando a situação de uma maneira geral. Alguns eventos importantes, principalmente para a cidade de São Paulo, que tem uma economia bastante pujante, precisaram ser realocados em função da pandemia. A gente compreende
perfeitamente, era necessário evitar aglomeração. Continua sendo necessário. Eventos como a Fórmula 1 ainda não, mas talvez seja necessário. Mas o Lollapalooza e outros eventos, a Parada Gay, outros eventos de grande porte, que a gente recebe muito turista. E esses turistas, obviamente, deixam valores consideráveis aqui na cidade, no estado, além de conhecer as nossas riquezas e se interessar para vir em outras situações. A gente sabe que na retomada, talvez esse setor demore um pouco mais para ganhar fôlego. Como que vocês estão avaliando essa questão e se tem um plano de ação para também ajudar esse setor a retomar o fôlego? Olha, nós temos que pensar nesse momento, como eu disse, primeiro na questão de saúde. Uhum. Uma vez o homem sendo preservado, a saúde das pessoas sendo preservada, claro, nós vamos preservar também, por consequência, a economia. Não existe economia funcionando sem que as pessoas estejam saudáveis. Uhum. Alguns setores vão demorar mais para retomarem. São Paulo, como você disse, é um setor, é uma cidade e um estado que depende muito do setor de turismo, de negócios, eventos, congressos, convenções. O nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumetz, tem discutido esse plano de retomada com o setor de hotelaria e turismo. Nós temos já um plano estabelecido, com fases a serem vencidas. Claro que nós não podemos ter ilusão que essa retomada acontecerá no curto prazo. Isso vai acontecer, em alguns casos, no médio e no longo prazo. Infelizmente, a humanidade não passa, infelizmente, a humanidade passa por uma situação que ela não viveu, talvez, no último século, há mais de um século, melhor dizendo. Então, alguns setores vão demorar mais. O governo do Estado de São Paulo, através do secretário de Cultura, do secretário de Turismo e mesmo da Secretaria de Relações Internacionais que eu represento como secretário, tem consciência da importância do setor cultural, da importância do turismo de negócios, como eu disse, congressos, feiras, convenções. Vamos sim fazer uma retomada muito consciente e, se Deus quiser, mais breve do que a gente espera, nós estaremos no curso certo. Não podemos ter expectativas disso acontecer muito rapidamente, mas vai acontecer e isso está contemplado no Plano São Paulo, apresentado pelo governador na semana passada. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco e nos esclarecer. Cuide-se, cuide dos seus e que a gente possa retomar essa parte da economia do Estado de São Paulo em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa tarde e um bom dia a todos da Rede Alesp, aos nossos ouvintes, telespectadores. Parabéns pelo trabalho de vocês e, acima de tudo, parabéns pelo trabalho da Rede Alesp, esclarecendo a opinião pública com notícias firmes, notícias verídicas, orientando a população nesse momento tão difícil. Mas juntos nós vamos superar. Isso com certeza vai passar. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Acabamos de falar então com o Júlio Serson, que é secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, que falou conosco sobre a suspensão da entrada de brasileiros nos Estados Unidos e também essa relação com o país americano. Bom, a gente tem